Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer à Fundação Lehman e também dizer da importância de estar aqui hoje com o Rodrigo Mendes e com todos vocês. Eu venho trazer uma experiência de São Paulo, da cidade de São Paulo, e como a gente está pensando e resolvendo essa questão da inclusão na nossa cidade. Então, eu vou contar sobre um programa que nós estamos implementando na cidade e as estratégias, quais dificuldades, como é que a gente está resolvendo essa questão na cidade de São Paulo. Tá bom? Deixa eu só me entender aqui que já... Bom, para eu falar um pouquinho, eu vou começar falando que quando eu fui convidada para trabalhar na secretaria, o primeiro temor, e grande temor, é o tamanho dessa cidade e o que ela envolve, a complexidade de qualquer ação. É uma cidade com uma população de 11 milhões de habitantes, quer dizer, e uma diversidade imensa. É uma cidade que cada região que você vai, parece estar em outro município, e de uma riqueza de culturas, de diferenças, muito importante, né? Isso já faz parte da característica da nossa cidade. A educação pública na cidade de São Paulo ela é fundamental. Hoje, nós atendemos, com database do censo de 2010, nas escolas públicas, 2.158.000 estudantes. E as escolas privadas, 709.000 estudantes. Então, a importância da escola pública na formação do munícipe, ela é extremamente significativa, né? Como é que foi o atendimento na cidade de São Paulo das pessoas com deficiência? A gente sabe que a professora Rosângela Prieto fez uma pesquisa na cidade de São Paulo, pensando as políticas públicas, e descobre que lá em 1940 já começa o atendimento das pessoas com deficiência. Mas que tipo de atendimento? Oferecendo terrenos para a construção de instituições para que elas atendessem essas escolas. E interessante perceber isso, antes de começar qualquer trabalho dentro de uma secretaria, entender a cultura que tem dentro da secretaria, dentro da educação. E o que nós observamos, que, historicamente, pouca coisa foi acontecendo em relação à inclusão. Embora ela estivesse lá, se colocasse o direito à matrícula, poucos serviços aconteciam. E, historicamente, todos os governos que entravam, eles acabavam discutindo durante os 4 anos de administração uma política que não era implementada, que era publicada no final da administração e que entrava o governo seguinte e não havia continuidade. Então, parecia tão polêmica a questão do atendimento das pessoas com deficiência e que isso envolvia diferentes secretarias, legislações excelentes que nunca eram aplicadas. E esse era um grande problema. Em 2004, acontece a mesma coisa, isso se repete. No final da administração é publicado um decreto. E eu fui convidada para trabalhar lá, porque eu era professora da rede, supervisora, trabalho nessa área agora já há 35 anos, e a nossa primeira preocupação era estar implementando o decreto que havia sido discutido na rede por 2 anos, e que precisaria ser colocado em prática para que nós pudéssemos pensar a educação de São Paulo. Vejam bem o que acontece ali. Deixa eu ver onde aperta aqui. Qual é o evolutivo de matrícula? Eu peguei um recorte de 2000 a 2012. Em 2000, por exemplo, nós tínhamos, não chegavam a 1.000 alunos matriculados com algum tipo de deficiência na nossa rede. Hoje, nós estamos com 14.700 alunos matriculados nas classes comuns. São alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Então, o salto ele tem sido significativo. Lá, por exemplo, historicamente, a primeira instituição que o município abre são escolas para surdos, por um movimento de pais, em 1951. E nós temos hoje 6 escolas que atendem exclusivamente alunos surdos. Mas há de se observar que, olha aqui, esse número vem caindo, o atendimento dentro dessas escolas específicas para alunos surdos, né?
o número de unidades educacionais no município é um número muito, muito grande. Quer dizer, nós vamos chegar mais ou menos a quase 1.600 unidades educacionais, que envolve desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Hoje são 6 escolas bilíngues para surdos, educação de jovens e adultos, CIEJA, EJA, CECI, que é indígena, e o CEL, que nós temos 45 CELs, onde existem unidades de educação infantil, ensino fundamental e também o SEI, que é o atendimento de crianças da educação infantil. Bom, o que nós fizemos? Nós implementamos as diretrizes que estavam estabelecidas em 2004, criamos os centros de formação e acompanhamento à inclusão, um em cada diretoria, e começamos a abrir as salas de apoio para o atendimento educacional especializado. No entanto, foi necessário o secretário, colocando esta ação como uma prioridade na administração, nós começamos a discutir que o setor de educação especial ele não iria conseguir atender todas as necessidades dos alunos. Era preciso que essa ação fosse de toda a secretaria e que envolvesse todos os setores da secretaria. E houve uma comissão que foi determinada e coordenada por mim, que nós discutimos com obra, jurídico, com setor de convênios, setor de formação, e nós levantamos quais eram as condições de inclusão na nossa rede, como é que estavam esses alunos, e o que nós precisaríamos apontar de encaminhamento. E aí nós fomos identificando os problemas. Primeiro, havia um número elevado de alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento matriculados na rede. No entanto, não havia o atendimento educacional especializado para todos eles, né? Os serviços de atendimento eram insuficientes. Os alunos encaminhados para esse atendimento, muitos não apresentavam deficiência. Embora a matrícula garantisse, a matrícula na cidade de São Paulo, por esse decreto, garante a matrícula de todo e qualquer aluno na classe comum, sem a exigência de diagnóstico. O que começou a acontecer? As crianças que apresentavam qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, os professores começavam a encaminhar para esse tipo de serviço, né? Transporte escolar não atendia a todos os alunos e nem o atendimento para os apoios que eles precisariam ter naquele momento. Os recursos materiais e didáticos, embora nós comprássemos muitas coisas, eles ainda eram insuficientes. E as escolas antigas, um número grande de escolas antigas que não eram acessíveis. Outro aspecto, com a garantia da matrícula de todo e qualquer aluno na rede regular, nós começamos a receber alunos com situações muito graves, que precisavam de alimentação diferenciada, que precisavam de ajuda para a locomoção, para a higiene. E como nós poderíamos estar fazendo isso e atendendo a todos esses alunos, que hoje são 1.700 nesta condição. Professores que haviam aberto salas de atendimento sem informação necessária para esse atendimento, né? A formação também dos professores que estavam nas classes comuns. Embora oferecêssemos muitos cursos, os professores não iam. Aqueles que precisavam não iam, iriam outros. Mas aquele que estava com aluno, a gente não conseguia garantir. E também, como era o acompanhamento? Nós não tínhamos nenhuma informação sobre os processos de aprendizagem desses alunos. O que eles estavam fazendo ali, de que forma? E também havia a necessidade de reestruturar a educação de surdos no município de São Paulo. Com uma forte ação de 6 escolas para surdos, como é que nós iríamos trabalhar com essa questão dentro de todo o município, né? Na concepção da educação bilíngue? Outra questão que nós observamos era assim, os Cefais não conseguiam articular com serviços de saúde, de assistência, num nível suficiente de encaminhamento dos alunos. E o outro aspecto que foi muito significativo é que haviam muitas instituições conveniadas com o município que praticavam mais um atendimento assistencial e clínico do que educacional. E
instituições que tinham uma história na comunidade, dificilmente conseguindo mexer com essas questões. E falta na rede de apoio, a gente sentiu que faltava uma cooperação, uma ação cooperativa entre as diferentes esferas, federal, estadual e municipal. Bom, entregamos o relatório, apresentamos todas essas indicações para o secretário e isso acabou virando o programa Inclui. Esse programa, ele envolve... a primeira questão que tinha que acontecer na nossa secretaria é que os setores tinham que estar articulados. Não só quem estava fora, mas dentro da própria secretaria. E constituir uma rede de apoio que envolvesse o aluno, a família e a escola, oferecendo serviços, equipamentos, toda a necessidade para o aluno na sua trajetória escolar. O programa Inclui foi feito, ele tem 7 projetos, que eu vou falar rapidamente sobre eles, e ele envolve todos os segmentos da secretaria. Então, a primeira questão era identificar os alunos, que é o projeto Identificar, Apoiar, Formar, Acessibilidade, Projeto Rede, Reestruturar e Avaliar. Como identificar, dentre 1.100.000 alunos, praticamente, os alunos que precisavam de algum apoio? O que nós sabíamos? Que eu tinha um aluno cadeirante, que eu tinha um aluno com deficiência física, mas eu não tinha informação se ele era cadeirante, eu não sabia se o cego lia braille, eu não tinha informações importantes para que a gente pudesse adquirir materiais ou fazer a formação. Para isso, nós fizemos um projeto de gerenciamento envolvendo as escolas e as diretorias regionais de educação. A partir desse gerenciamento, que apoios nós iríamos oferecer? As salas de apoio, que são o atendimento educacional especializado, os professores itinerantes que vão até a escola, que nós denominamos PAAs, estagiários de pedagogia. Esse foi um trabalho bem interessante, que teve um resultado muito bom na cidade de São Paulo. Estagiários que trabalham dentro da sala com o professor para auxiliar o professor. Porque as nossas salas, no primeiro ano, tem 30 alunos, no segundo ano, 32 no máximo, as outras 35 alunos. E os professores, eles precisavam de uma ajuda para trabalhar com todas essas crianças. E começamos a firmar convênios, estabelecemos novos convênios para o atendimento desses alunos. Um outro aspecto foi a formação, como garantir a formação de todos esses professores. Então, a saída que a gente foi encontrando é a convocação. Os professores são convocados em horário de serviço e ele vai para a formação. A gente garantiu um módulo de professores dentro da escola para que não sofresse interrupção de atendimento. Mas houve a necessidade de convocar, porque nós estávamos sempre formando e sempre existia um grande número de professores que alegavam que não haviam recebido a formação necessária. A outra coisa, nós organizamos um curso e oferecemos para as universidades o que nós precisávamos de formação, cursos de pós-graduação, com 600 horas presenciais para formar os professores que atuariam no serviço de educação especial. E, dentro dos cursos gerais da secretaria, todos iriam tratar da inclusão. Quem é da educação infantil, ensino fundamental, todos tratariam dessa temática. E aí, toda a questão de acessibilidade ao currículo, todos os documentos da prefeitura, eles estão em braille, ou tem recursos para as crianças, ou tipo ampliado, a comunicação, garantindo os cursos de formação em Libras, intérpretes, etc. A questão das escolas, nós criamos prioridade de como nós iríamos reformar. Então, as escolas que foram priorizadas, aquelas que teriam inicialmente as salas de apoio e acompanhamento à inclusão. Tecnologia assistiva e transporte escolar, que hoje a gente conseguiu atender 100% dos alunos que necessitam. O projeto Rede. Esse projeto, a partir da necessidade que a gente teve dentro da secretaria, nós precisávamos de cuidadores, mas nós não queríamos que fossem auxiliares de enfermagem. Nós gostaríamos que fosse uma pessoa que fosse um facilitador dentro da escola.
Então, para isso, nós encaminhamos o projeto para várias instituições. Quem acabou ganhando a proposta foi a SPDM, da Unifesp. E a ideia era a seguinte: nós colocamos em todas as escolas cartazes para que as pessoas interessadas se inscrevessem e fossem formadas para atuar nesse serviço, pessoas da comunidade. Nós fizemos a formação dessas pessoas, foram 20.000 pessoas que se inscreveram, contratamos inicialmente 500, e essas pessoas foram formadas para atuar conforme a necessidade da escola, dentro da cultura da escola. Eles têm uma supervisão de um fisioterapeuta e de um terapeuta ocupacional que visitam as escolas a cada 15 dias. Essa supervisão é pro AVE, que é o auxiliar de vida escolar, e avalia também, faz uma avaliação funcional das crianças. Além disso, eles dão assessoria para a escola, e a partir desse acompanhamento, a gente começou a descobrir uma série de questões importantes de intervenção lá da secretaria. Existe também uma equipe envolvendo médico, um médico fisiatra, um psiquiatra, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, que trabalham junto com os centros, com os pedagogos e contribuem na avaliação, orientação de família e encaminhamento para a saúde ou assistência. E, além disso, eles produzem materiais orientadores para os pais e para os nossos professores. O projeto Reestruturar é um projeto de reestruturação da educação bilíngue no município. Permanecem as 6 escolas, mas dentro de uma concepção bilíngue. E nós abrimos escolas polos dentro dos CELs, que atendem os alunos surdos. Todos no CEL vão ter aula de Libras. São escolas bilíngues, todas as pessoas, desde o SEI até a EMEF, já começou esse projeto este ano. Então, estão sendo contratados os instrutores surdos, os intérpretes, e os alunos foram remanejados para essas escolas. Eles foram a partir da aceitação dos pais, e nós começamos um trabalho em 2 escolas, em 2 regiões bem precárias, que é São Mateus e Campo Limpo. E a avaliação, que envolve um projeto de avaliação e monitoramento deste programa, avaliando o processo de aprendizagem dos alunos. Para isso, a gente tem documentos com indicadores de avaliação mensal, que nós fazemos de todos os projetos, que vão para as escolas, eles nos respondem. E também nós criamos referenciais para a avaliação dos alunos, que hoje as escolas são formadas para o professor da classe comum conseguir avaliar os alunos. Bom, tudo isso foi feito, mas ainda tem problemas. De atingir a todos, de mexer com a escola, de estar sempre renovando. Que estratégias que a gente vem usando, além de colocar esse programa? Primeiro, a gente tem feito reuniões sistemáticas com as escolas para que elas alimentem o sistema. Embora tenha um sistema lá, mas ele não é alimentado. A informação que chega na secretaria, não necessariamente ela está sempre correta. Nós criamos um projeto de gerenciamento de dados, onde eu acompanho todos esses serviços, onde está faltando, a escola imediatamente comunica, e a gente fica sabendo na secretaria qual é a necessidade de encaminhamento de profissionais ou de materiais para as crianças. Conseguimos contratar 200 transportes, veículos adaptados, porque essa era uma condição, uma dificuldade que nós tínhamos lá, para atender os alunos cadeirantes. E fizemos uma ata de mobiliário que fica aberta, com discriminação, que os fisioterapeutas e terapeutas, eles vão me indicando e a gente vai fazendo a compra conforme a necessidade. E hoje nós formamos 700 professores em pós-graduação para atuar no serviço. Em relação às instituições conveniadas, fizemos um trabalho com essas instituições, frente às mudanças do MEC, conversamos bastante e elas conseguiram se readequar. E hoje tem um convênio novo. Então, nós não aditamos mais os convênios antigos, as instituições conveniadas tinham que se credenciar na nova proposta. E hoje os convênios de educação especial atendem mais à necessidade da secretaria. Os professores estão sendo convocados, e em relação à família, que era uma grande problemática que nós tínhamos,
nós começamos a oferecer curso para pais. Essa foi uma iniciativa muito interessante. Esses cursos os pais estão aproveitando bastante, no começo muito desconfiados, e depois eles chegam e começam também a melhorar a sua participação na escola. E elaboramos o RAAD, que é um referencial de avaliação para alunos com deficiência intelectual, que era a grande dificuldade na rede de avaliação. Tudo isso está no nosso portal, todos os documentos estão lá para serem socializados. Qual é o resultado de tudo isso? Formamos 35 mil professores. Até 2011. 1.000 pais passaram por formação. As salas de apoio que nós tínhamos em 2004, 100 salas, hoje são 356, com a nossa meta de 400 salas. Auxiliares de vida escolar, nós conseguimos colocar 500 e vamos ampliar mais 200 para esse ano. Estagiários de pedagogia, nós fazemos a formação desses estagiários, eles voltam para a faculdade e depois eles prestam concurso e entram na nossa rede. Isso está voltando para a gente em qualidade também. E de acessibilidade, uma série de coisas, desde as obras, que hoje têm prioridade, não dá para fazer tudo, mas o que a gente está fazendo tem uma meta por ano do que deve acontecer em relação a obras. 100% de alunos surdos matriculados em unidades polo, hoje com intérprete, que era uma coisa que a gente não tinha, e com acesso a libras de todos os funcionários. No transporte escolar, hoje os que pedem, 9.095 estão sendo transportados, e cadeirantes, 1.400. Mobiliário já foram adquiridos 1.000, e a gente tem um programa que chama Minha Biblioteca, que todos os alunos da rede recebem livros para eles, para as crianças. E os alunos com deficiência visual e auditiva também recebem, e quem precisa ampliado ou outro tipo de material também recebe. Na avaliação, nós avaliamos pela Prova São Paulo e a gente identificou o seguinte, que existe uma melhora nos indicadores de aprendizagem no 5º ano, o que está significando que a inclusão está sendo muito benéfica para os alunos. Eles estão avançando na escolaridade e eles chegam hoje, a grande maioria dos deficientes intelectuais, entre 2007 e 2008, aumentou em 100% o número de deficientes intelectuais no Fundamental 2. E o que a gente começa a perceber é que, com esses instrumentos de avaliação e com essa discussão na escola, os professores começam a se arriscar, e o diretor e o coordenador, a pensar esses alunos dentro da escola e as intervenções que precisam ser feitas. Nós também descobrimos, com a avaliação da equipe médica, porque havia uma queixa na nossa rede que nenhuma criança era atendida pela saúde. E nós descobrimos que, dos que foram avaliados, 59% já tinham algum atendimento ou encaminhamento dentro de uma rede de saúde. O que não havia era continuidade. Mas que existiam 41% que não tinham nenhum tipo de atendimento e que precisaria ser identificado. O que foi de importante para a gente, esse número, porque antes nós chegávamos e eu falava assim, eu tenho muitas crianças com transtorno dando problema na escola. Mas eu não tinha necessariamente uma informação qualificada para saber o que exatamente eles precisavam. Eu acho que com essa equipe, junto com a nossa equipe, a gente está mandando assim, olha, tem tantos para neurologia, tantos para psiquiatria, tantos para terapia. É diferente a conversa quando você chega e fala em tal região, para que os serviços consigam se organizar. E nós conseguimos encaminhar para a saúde, para atendimento, 33% desses alunos. Então, isso tem ajudado bastante na escola. Em relação à continuidade, o que eu podia dizer para vocês? O que eu descobri, nesses anos todos que eu trabalho como professora, supervisora, é que, quando um programa ele envolve todos os segmentos da secretaria, ele tem uma grande chance de continuar. Eu vejo que hoje ele foi construído envolvendo o referencial de avaliação, por exemplo, eram professores do Fundamental 2, professores do Fundamental 1 que construíram esses documentos. Se apropriaram disso, eles vão ficar na rede discutindo essa questão, é uma coisa que ninguém vai tirar. A formação dos profissionais
é a grande saída. Não dá mais para ficar fazendo cursinhos rápidos só para cumprir, que foi cumprida a meta de fazer formação. A gente tem que pensar muito na qualidade da formação e no acompanhamento, não adianta só o curso. O que eu percebi lá na secretaria é que quando havia uma assessoria dentro da escola, que essa formação tinha um significado e que ela voltava para discutir e organizava o trabalho, essa formação foi a que mais modificou o espaço da escola. A produção de documentos normativos e orientadores. Nós fizemos questão de construir para esclarecer como é que a gente ia trabalhar nessa rede. E também disponibilizar todo o material, porque é uma produção dos professores, que pode servir para o professor lá no Acre, no Amazonas, pode servir aqui, para trocar. Não que o nosso material seja melhor ou pior, mas é o registro de ter algo para que se possa discutir ou avançar. E ter uma dotação orçamentária de projeto e atividade. Ou seja, faz toda a diferença. Ter um recurso que eu possa trabalhar com ele e não interromper os projetos que estão acontecendo. Então, eu acho que na cidade de São Paulo, o que a gente fez, tanto de formação de pais, de recursos, envolvendo desde o SEI, é fundamental. E eu queria registrar uma coisa que eu descobri. Eu descobri que parece que as crianças com deficiência nascem no ensino fundamental. Muito difícil encontrar, é verdade. Eu falei, acho que elas já nascem no ensino fundamental, porque a gente não consegue encontrá-las na educação infantil, no SEI. E a impressão que dá é que elas ficam, e ouvindo tudo que eu ouvi hoje aqui, né, essa palestra maravilhosa que nós tivemos, a importância dos primeiros anos. E todo o esforço de 2012 está sendo encontrar as crianças no SEI, e as que não estão no SEI. Por isso, na cidade de São Paulo, eles têm prioridade de matrícula. Está lá na nossa portaria de matrícula, o pai deve ser orientado para que a criança ela será priorizada na matrícula. Porque eu acho que a gente fica apagando incêndio no ensino fundamental, na EJA, porque se essas crianças estivessem já sendo atendidas desde do SEI, desde lá dos 4 meses, dentro das escolas, nós poderíamos avançar muito mais no seu trabalho, no seu desenvolvimento. E é isso que eu queria contar para vocês e estou aberta aí para a gente discutir. Obrigada.